Nos vídeos anteriores a gente falou sobre alguns conceitos associados às RNNs e o seu funcionamento. E aqui a gente tem um exemplo da aplicação de uma RNN construída um modelo de linguagem. Os modelos de linguagem, a gente vai ter uma outra aula especificamente falando sobre isso, processamento de linguagem natural. Mas os modelos de linguagem são uma das aplicações que mais tem crescido ultimamente, porque eles garantem que ou permitem que a gente consiga, de certa forma, interpretar sequências de informação e extrair conhecimento a partir disso. Então, o modelo de linguagem recebe uma sequência de informações e, a partir da sequência de informações consegue prever as próximas informações que estão associadas a esses dados. Então, a gente pode criar modelos de linguagem associados a caractere, associados à palavra. Então, o que muda em relação a cada um deles é a granularidade desse modelo. A gente tem um exemplo aqui que tenta criar um modelo de linguagem associado a caracteres, é uma simplificação, porque a quantidade de caracteres que está associado aqui nesse exemplo são somente 4 caracteres, H-E-L-O, e a partir disso a gente quer treinar um modelo que aprenda uma sequência hello. Né? Então esse modelo aqui vai ter uma codificação de entrada, então veja que ele está sendo codificado aqui com uma codificação hot encoding, né? Nesse exemplo que é pequeno, na medida que eu tenho exemplos maiores, possivelmente esse tipo de representação vai ficar inviável. Então imagine que se eu estou construindo um modelo para construir um modelo de linguagem associado a palavras, a quantidade de palavras em português é da ordem de milhares, então se eu quiser criar uma codificação, uma hot encode associada a isso, vai ficar, não digo que fique inviável, mas do ponto de vista de computação, né, de esforço computacional, espaço de armazenamento, vai ficar muito difícil de tratar. Então, a gente vai utilizar outro tipo de representação. A gente vai comentar sobre isso nas próximas aulas, mas é construir um modelo de representação também, não só em relação às informações ou às transições de informações, no caso uma RNN, mas também na representação da informação de entrada. Mas nesse caso aqui, como uma simplificação, a gente consegue fazer isso. Então, a partir disso, a gente vai ter lá uma camada escondida, cujo objetivo aqui é, de certa forma, aprender a representação das informações de entrada. Então, percebam aqui que a gente está utilizando uma arquitetura que tem uma sequência de pesos temporal associada aqui à entrada e a cada uma das conexões temporais. Né? Veja que a gente tem um compartilhamento de pesos associados e percebam também que voltou-se a falar em um outro tipo de função de ativação que a gente não estava, que a gente falou em alguns vídeos prévios que tem alguns problemas do ponto de vista de mapeamento ou de não linearidade, que é a função tangente hiperbólica. Só que imagine se a gente for utilizar uma função do tipo ReLU nesse contexto, na medida que a gente tem uma sequência temporal onde as informações se repetem por muitas e muitas vezes e a ReLU ela não tem um limite de saturação, o que vai acontecer é que esse valor vai ser sempre crescente e em algum momento a gente vai ter uma explosão dos gradientes porque os valores são muito altos. Então a tangente hiperbólica nesse caso ainda funciona como uma forma de controlar a dimensionalidade desse modelo. Pode eventualmente gerar alguns problemas, mas ela também traz alguns benefícios do ponto de vista do processamento. Então, no momento do treinamento, o que a gente vai fazer é aprender uma sequência de muitos para muitos aqui. Então, o que a gente quer aqui é que as máximas ativações na saída sejam relacionadas aos valores de rótulo. Né? Então, veja aqui na nossa codificação que possivelmente os valores ainda precisam ser ajustados, ou os pesos dessa camada intermediária precisam ser ajustados, porque não é a maior ativação que está sendo gerada, possivelmente a maior ativação seria o E. Mas a partir disso a gente faz o treinamento usando backpropagation, de muitos para poder aprender essa relação temporal, dado que eu dou como entrada aqui a letra H, eu quero que ele preveja que a saída vai ser a letra E, e dado que a previsão foi a letra E, a próxima letra vai ser um L, e essa sequência é aprendida de muitos para muitos. E a partir disso, no teste, o que vai acontecer é que no momento que eu oferecer a primeira letra dessa sequência de letras para formar a palavra, na medida que ele receber como entrada o caractere H, ele já vai fazer a relação de saída, cuja a camada de saída vai me dar a maior ativação, né? Depois que eu tiver um exemplo que vai ser o exemplo treinado, vai dar a maior ativação para a letra E, e a partir da letra E sendo recebida como entrada, a sequência temporal vai começar a funcionar, e a partir disso eu tenho uma sequência de ajustes para poder chegar a quais são as próximas palavras relacionadas às palavras anteriores. E percebam que, eventualmente, não necessariamente as máximas ativações são as mais importantes, porque, eventualmente, eu posso ter pequenas variações em relação
aos rótulos. Então, imagine que eu estou fazendo image capturing, eventualmente variações da palavra, da imagem, desculpa, pode gerar umas variações de rótulos diferentes, né, para a imagem, e isso é uma coisa que eu quero aprender, essa relação temporal e eventualmente gerar essa variabilidade. Mas então, nesse contexto aqui, o que a gente conseguiu é, de certa forma, construir um modelo que, a partir de alguns exemplos de entrada, consiga prever a sua própria saída, né? E isso tudo é treinado de forma integrada. Então, se a gente pensar no desenrolar aqui dessa arquitetura, o que a gente vai ter lá vai ser um conjunto de sequências temporais, né? Então, eu entro como entrada aqui com um conjunto de exemplos, e a partir desse conjunto de exemplos aqui, eu tenho o desenrolar de como eu mostro esses exemplos no tempo. Então, idealmente, o que eu deveria fazer? Mostrar a sequência temporal como um todo, e aí medir a loss associada a cada um desses time steps dessa sequência temporal, e depois ajustar, usando o backpropagation, a combinação, né, o somatório da loss associada a cada um desses time steps, para poder ir ajustando as conexões no processo de retropropagação. Então, eu propagaria a informação até o desenrolar de toda a sequência temporal, né, nessa direção, e depois ajustaria ela usando o backpropagation para poder fazer o ajuste dos pesos. Qual é o problema associado a esse tipo de estratégia? Imagine que, dependendo da quantidade de informação que você tem disponível, pode ser que esse processo se torne muito custoso. Não é incomum a gente, por exemplo, treinar um modelo de linguagem cuja entrada está associado a usar todas as palavras da base de dados do Wikipedia. Então, imagine que o desenrolar aqui de toda essa relação temporal vai gerar uma sequência de informações que é muito grande, e ajustar esses pesos pode eventualmente se tornar intratável na medida que a gente não tiver um poder computacional muito grande, né? Então, esse tipo de estratégia eventualmente não vai funcionar para a maioria dos pesquisadores e dos projetistas. O que pode se usar é um outro conceito de backpropagation, que é um conceito associado a backpropagation através do tempo, cujo objetivo desse tipo de estratégia é limitar a quantidade de sequências temporais que vão ser apresentadas ao modelo antes de fazer um ajuste. Então, o que vai acontecer é que, nesse processo, você vai ter uma quantidade aqui de sequências, ou de time steps, que vão ser apresentados. A partir dessa sequência, você vai verificar a loss, né, a perda associada ao que foi apresentado, e depois disso a gente faz a retropropagação, fazendo o ajuste de cada uma das conexões temporais, e a partir disso usa essas informações que foram ajustadas para poder ver a segunda parte da sequência temporal, faz o ajuste dos pesos, verifica a sequência. Então, você faz um ajuste baseado em diferentes sequências temporais. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente já utiliza esse mesmo tipo de estratégia quando a gente vai fazer o treinamento de bases de dados que são muito grandes. Então, a gente usa o gradiente descendente estocástico, usando um mini-batch, não usando um exemplo independente, mas é a mesma estratégia. O que a gente faz? A gente mostra um conjunto de exemplos para o backpropagation, ele vai ajustar os pesos da rede para esse conjunto de exemplos, e aí depois vai ajustar para um novo conjunto, tentando, na média, ter o mesmo resultado que a gente obteria quando a gente está treinando um modelo considerando o batch todo durante o treinamento. Então, a gente pode ter, eventualmente, uma variabilidade entre as execuções, mas o comportamento médio vai ser muito parecido com o comportamento anterior, com um custo computacional muito inferior. Então, percebam aqui, ó, um exemplo de como você gera uma sequência, tá? Isso aqui a gente já mostrou na primeira aula de alguns modelos de visualização que estão lá no site do Google. Então, você gera uma sequência e, a partir disso, a RNN está gerando as próximas possibilidades do desenho. Então, você começa a desenhar, ela já está gerando quais seriam as próximas informações a serem geradas a partir do modelo que ela já treinou previamente. Então, o que a gente viu agora foram algumas formas de treinar esse tipo de modelo e alguns exemplos das suas aplicabilidades em sequências temporais.